Mês de maio é um mês especial, principalmente para as mães. Mas a gente sabe que muitos romantizam a maternidade. E, no fundo, quem vive sabe dos desafios enfrentados e da importância de ter um acolhimento nesse momento. Por isso, o programa de hoje está muito especial, porque falaremos sobre maternidade, o impacto na primeira infância e a importância do acolhimento. Então, fica aí que a gente já volta. Com uma proposta diferenciada, a Escola Primeiros Passos entende a criança como um ser que precisa se desenvolver por completo, em toda a sua integralidade. Por isso, nossa escola é focada apenas em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, além de oferecer acolhimento, cuidado e segurança. Levamos em consideração o desenvolvimento dos pequenos nos âmbitos biológico, cognitivo, emocional e social, inserindo em nossa grade aulas de musicalização, aulas de inglês a partir dos 2 anos de idade, aulas de robótica, projetos de saúde e aulas extras de balé e judô. A escola que integra o melhor dos 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos Educação Infantil, onde a infância acontece. TV Leme, seu canal da cidade. Olá, está começando mais um programa Infância em Foco. Você aí de casa pode chegar, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para o nosso tema de hoje. Um tema muito importante, principalmente neste mês de maio, que é o mês especial em que se comemora o Dia das Mães. E nós, mães, sabemos as delícias e os desafios que é vivenciar a maternidade. E é pensando nisso que eu preparei, eu e toda a equipe, esse programa muito especial, que é um oferecimento, inclusive, da Easy Care. A Easy Care é uma empresa especializada em apoio à saúde mental no ambiente corporativo. E para falarmos sobre esse tema tão importante hoje, que são os desafios da maternidade e a importância do acolhimento, eu recebo 2 convidadas muito especiais, apresentando a primeira delas, ela que é psicóloga. Dentre os muitos papéis sociais que ela tem, ser mãe e psicóloga fazem parte dela. Desde a formação, trabalha com crianças e adolescentes e sempre viu a necessidade do trabalho junto e com os pais. Depois que se tornou mãe, algumas questões sobre o cuidado e saúde mental materna ficaram ainda mais fortes e evidentes. Recebo com muita honra pela 3ª vez aqui no programa a Maíra Turati. Maíra, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mara. Obrigada de novo pelo convite. É uma honra poder estar aqui novamente, falar de um assunto tão importante que eu gosto muito. E a Maíra, quando veio aqui no programa pela primeira vez, ela tinha já um filho que hoje está com 6 anos. Filho ou filha, Maíra? É menina, Manu. Menina, a Manu. E a família aumentou, né, Maíra? Pois é. Agora, mãe de 2, né, da Manu e do Matias. E o Matias aí com 10 meses. Então, a Maíra vivendo na pele o que é esse momento. E agora, como psicóloga também, né, contando pra gente os 2 lados da moeda, como que é. E a minha segunda convidada, tá pela primeira vez aqui no Infância em Foco, com muita honra eu a recebo aqui também, ela que é psicóloga. Ela é psicóloga formada pela Universidade de Fortaleza. Atualmente faz formação em Gestalt Terapia no Centro Gestáltico de Fortaleza. Atua na clínica individual, onde atende crianças, adolescentes e adultos, especialmente no nicho da maternidade. E também atua com grupos terapêuticos. Recebo ela com muito carinho aqui, Caroline Kinderé Barroso. Carol, seja muito bem-vinda ao programa. Olá, é um prazer estar aqui. Muito obrigada por receber pela primeira vez, mas muito, muito feliz de estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Espero que eu tenha falado certo o seu nome, né, Carol? É Kinderé? É, Kinderé. Ah, então tá bom.
E agora sim, a gente vai falar sobre algo muito interessante que me despertou a curiosidade em saber um pouco mais sobre esse trabalho de vocês em conjunto, que é do grupo maternar, que vocês atendem dentro da EasyCare. E eu gostaria de entender um pouco mais sobre esse programa, como que ele funciona, começando pela Maíra, e depois gostaria que a Carol complementasse, por favor. Bom, o grupo ele surgiu aí de alguns desejos, né, que eu tinha, Gabriel também, que é aí o fundador, coordenador técnico da EasyCare. E depois de ser mãe de dois, né, depois de um respiro, eu senti que era hora de colocar no papel, né, levei para o Gabriel, a gente ajustou, e aí nasceu o Maternar, né, então o nosso primeiro encontro ele vai acontecer ainda, né, na próxima terça, e ele surge dessa necessidade, né, da gente acolher as mães, da gente instruir, da gente orientar, de ser um lugar de conexões, de troca de experiência, mas também a gente sabe que quando a gente vira mãe, o nosso convívio social ele diminui, né? Então, de também nos fortalecemos enquanto rede de apoio uma das outras. E eu estou muito feliz de estar aqui falando dele. Perfeito, muito obrigada, Maíra. E gostaria que a Caroline complementasse, por favor, sobre esse programa que vem com tudo por aí. Sim, assim, é sempre incrível a oportunidade de conversar com mães e ter esse espaço assim, aberto para poder conversar sobre as experiências. Quando eu atendo adultos e crianças e adolescentes, na minha jornada de atendimento com crianças e adolescentes, eu percebi essa necessidade que a gente tinha de atender principalmente as mães. E aí, conversando um pouco com o Gabriel, ele já tinha essa ideia com a Maíra de fazer um grupo maternar, e ele pensou que dava para a gente fazer esse encaixe, nós duas a gente começou a pensar um pouco mais sobre o grupo, e foi algo que surgiu. A gente ainda vai ter o primeiro encontro, mas é algo que realmente a gente é muito apaixonada, é algo que chama muita atenção, é um tema muito, muito importante. E a gente sempre pensa na oportunidade de criar uma comunidade entre pessoas, e nesse momento criar uma comunidade entre mães é muito, muito importante. Muito legal, já estou ansiosa para saber mais detalhes de como que vai ser esse programa, com certeza será um sucesso. Qual que é a data que vai começar? Dia 20 de maio agora, às 19 horas. Já tem o primeiro encontro. Inclusive, para vocês aí de casa que estão nos assistindo, eu já recebi de primeira mão que depois elas vão compartilhar com vocês uma boa notícia. Elas vão trazer uma surpresa aqui, que eu já recebi, o pessoal da EasyCare também nos informou. Então, fique até o final para vocês descobrirem o que é esse presente, essa surpresa que elas têm para vocês. É ou não é, meninas? E agora, Maíra, eu gostaria de saber, por esse olhar, agora, hoje você é mãe de dois, e como psicóloga, quais são os impactos que a chegada de um filho causam na vida de uma mulher? Bom, seja de qual maternidade a gente esteja falando, né? Seja ela biológica, do coração, adotiva, né? Com certeza vai impactar a vida, a rotina, né? Quando a gente fala de uma maternidade biológica, a gente tem aí fatores do corpo, né? Gestação, depois do pós-parto, né? Uma questão de mudança hormonal intensa e com certeza impactam aí também na nossa saúde emocional. Mas eu acho que a grande mudança aí, seja em qual maternidade, né, a gente esteja falando, é de identidade, né? Então, é uma mudança tão brusca e de repente, né? Porque às vezes, de repente, eu me vejo ali sendo mãe, e aí, quem sou eu? Né? Tudo que eu sei sobre mim. A gente sabe que uma criança, um bebê, ele demanda muito, e se não fosse assim, ele não sobreviveria, né? Então, toma nosso tempo, toma tudo de nós, né? Então é natural que a gente não se enxergue mais, que a gente, além de todo o caos interno do nosso corpo, ali, das mudanças acontecendo, a gente tem aí as mudanças do ambiente que estão acontecendo. Então a gente se perde, né? A gente está ali se buscando novamente. E é muito, muito fácil a gente adoecer, né? A gente tem aí baby blues, né? A gente tem depressão pós-parto, e a gente precisa falar mais sobre isso, porque ela é real e ela acontece, né? E é uma questão do corpo, mas também emocional, né?
Então, a gente precisa aí criar formas de se reconectar com a gente mesma, né? De se olhar novamente, não como aquela Maíra, aquela mãe que a gente era antes, porque ela não existe mais. Mas a gente precisa descobrir novas formas de se conhecer, né? E de se cuidar também. Com certeza. E realmente, tudo que você descreveu aí, Maíra, eu como mãe também do lado de cá, passei por todo esse processo, né? A gente vê que realmente a vida muda, é uma reviravolta, você se olha no espelho e vê que às vezes já não se identifica mais com aquele estilo de antes, o corpo muda, vai um tempo para a gente se reconhecer novamente, tanto no seu novo formato, né, no seu novo papel social, quanto também uma nova mulher que realmente renasce. Por um lado, muito mais forte, muito mais muito mais importante, né, para um serzinho tão pequenininho. E por outro lado, vem realmente eu posso dizer que em muitos casos uma crise existencial até, né, a gente poderia dizer assim. E até que ponto, Maíra, que você trouxe também algo muito relevante, que é sobre a depressão pós-parto. Então, até que ponto que vocês conseguem identificar? Ajuda a gente nesse sentido. Tem muitas gestantes também que estão nos acompanhando. Quando eu sei que eu estou passando por esse processo, por esse momento que todas as mulheres vão passar também e que é comum, e quando já está entrando num quadro de depressão pós-parto? Bom, como eu disse, o puerpério, né, toda mulher passa por ele, né? Ele é a mudança até corporal nossa, ali, o organismo voltar ao seu estado antes da gestação. Mas nós algumas mulheres podem vivenciar ali o baby blues, podem vivenciar uma tristeza, uma melancolia, né? A gente, né, quem é mãe, às vezes vai anoitecendo, sente aquela angústia, né? Mas o baby blues, aí, ele tende a passar de 2 a 3 semanas, né? E o que vai identificar, né, a gente concluir um diagnóstico de depressão pós-parto é o tempo, a intensidade, o quanto que está limitante, né, quanto que essa mulher, às vezes, ela não se sente capaz de chegar perto do filho, né? Muitas vezes, essa mulher, ela pode se colocar em risco e ao bebê também, né? Então, a gente tem que observar vários fatores aí para chegar a essa conclusão, mas o tempo, a intensidade, né, e como que isso está impactando na vida dessa mulher, indicam que ela precisa buscar ajuda, né? Porque senão o vínculo também não vai ser construído, né? De mãe, bebê, tantas outras perdas aí, né? E essa mulher tem que ser olhada, tem que ser cuidada, tem que ser amparada. Ótimo, muito bem explicado, Maíra. E essa questão do tempo, né? Da gente ver a persistência até quando vai e de procurar realmente profissionais como vocês capacitadas para esse momento. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para a Caroline, que eu sei que conversando com mãe, a gente forma, eu falo que é uma comunidade, né? A gente tá numa roda de conversa, viu que tem uma mãe, quando viu já vai se aglomerando ali para uma conversar sobre a experiência da outra. E algo que eu fui percebendo é que existem coisas muito em comum que acontecem, inclusive, nos sentimentos. Então, eu gostaria de entender, Caroline, na clínica, o que você mais recebe de sentimentos em comum que as mães compartilham para você, alguns relatos que você vê daquilo que elas sentem como mães e acaba sendo ouvido com uma recorrência no consultório seu. Então, quando a gente fala dos sentimentos, realmente pode ser algo muito individual, né? A experiência da maternidade, embora seja algo que muitas mulheres se identifiquem, pode ser algo muito individual. Falando de coisas que a gente vê persistente, assim, entre a maioria das mulheres, além dos sentimentos óbvio, de muito amor, de uma mudança na família e também da sensação de pertencimento, muitas vezes, naquele lugar de maternidade. Além, enfim, da felicidade de você ter trazido vida nova ao mundo, que muitas vezes tem aquela identificação instantânea, de ao amor da minha vida que nasceu, vejo muito esse discurso, muitas vezes ele vem carregado de um sentimento que é pouco falado, que é a culpa materna,
de não estar sendo boa o suficiente, aquela culpa de não ser a mãe que todo mundo vê por aí, a mãe que a gente vê nos filmes, aquela mãe que consegue dar conta de tudo. E a gente vê um sentimento de culpa que permeia muito a maternidade, que muitas vezes acaba focando sentimentos positivos que envolvem a maternidade. Além, se a gente for falar da exaustão, do isolamento que acontece, muitas vezes as mães, elas viram mães, entram nesse papel, né, de mãe, e são vistas somente como mães, então elas param de ser vistas como amigas, até como filhas, como esposas. Então a gente vê muito sufocamento entre as mulheres que acabaram de entrar nesse papel da maternidade, como se a vida fosse só sobre isso. Então eu vejo, o que a gente percebe na clínica, é muito que esses mães trazem sentimentos que são muito conflitantes com a ideia romantizada da maternidade e que trazem um sofrimento que muitas delas não podem falar abertamente sobre. É um sofrimento que é escondido muitas vezes. Mas o que eu percebo principalmente além dos sentimentos, né, de felicidade, daquela paixão pela criança, sentimento de culpa, de isolamento e principalmente culpa e isolamento. Nossa, e isso é um fato. Antes de eu ter o meu filho, eu ouvi isso de uma pessoa. Ela é mãe e ela me falou: cuidado, porque mãe não pode ver uma culpa passando no ar que quer pegar para ela, né? E esses dias aconteceu algo assim bem engraçado até, que uma pessoa falou para mim: nossa, eu queria ter a paciência que você tem com o seu filho. Eu queria ser uma mãe igual você. Eu não estou sendo uma boa mãe para o meu filho. E aí uma coisa interessante também, né, Carol, é como as redes sociais enganam, né? Porque assim, eu jamais vou postar nas redes sociais um momento meu de crise com o meu filho. Um momento em que ele tá fazendo uma birra e eu tô ali perdendo a paciência. Eu não vou mostrar um momento em que a gente não tá vivendo uma fase legal, um momento que não é legal nosso. Então, até um recado que eu quero aproveitar que você tocou nesse assunto, para deixar para o pessoal de casa que está nos assistindo: não se iludam, gente, com redes sociais, porque nas redes sociais tudo é muito lindo, a maternidade é maravilhosa lá, porque a gente só vai mostrar aquele pedacinho que é gostoso de ser compartilhado com as outras pessoas. E dentro de casa é diferente, né? As coisas não acontecem bem assim, então realmente essa parte que você falou da culpa, ela é muito válida aqui, e eu quis trazer essa mensagem para reforçar. E, Maíra, falando neste momento que a gente falou sobre culpa, e, consequentemente, a culpa normalmente é devido a algum estresse, né, que a gente teve um momento ali em que não se acalmou tanto que gostaria de manter a calma, mas também é uma explosão, né, de sentimentos, é muita coisa acontecendo ali naquele momento. Mas eu gostaria de saber como que a saúde mental da mãe afeta no vínculo que ela tem com o bebê, com o filho. Bom, a gente sabe que para construir vínculo a gente precisa do quê? De afeto. A gente precisa de olho no olho, a gente precisa de toque, a gente precisa de atenção. E nem sempre, né, se essa mãe ela está passando por uma questão difícil, emocional, né? Ela está com privação de sono, ela está sobrecarregada, ela está exausta. Qual é a paciência, qual é a dedicação, né? Qual é a porcentagem que ela vai conseguir estar ali, né, dela mesma, para essa criança, para a construção desse vínculo, né? Então, quando a gente fala em saúde mental materna, a gente fala da saúde da relação mãe-filho, da relação do desenvolvimento infantil também, né? Para que essa criança se desenvolva, porque a gente sabe a importância do afeto no desenvolvimento também. E ressaltando, né, você falou da culpa, eu também concordo, eu acho que a mãe nasce tem a valinha da culpa junto, né? Ela tem tudo a ver com isso, né? A gente sempre, com tantas possibilidades aí que as redes sociais nos dão, e que ela é muito bacana, só que ao mesmo tempo a gente se perde com esses recortes e com essas informações. Então, o que acontece? A gente se compara muito mais. Né? Então, essa comparação, ela pode levar a gente a se sentir insuficiente, a se sentir uma péssima mãe, né? E o que eu sempre reforço é: qual é o seu jeito de ser mãe? Né? Parar de se comparar nesse sentido, como a Mara mesmo disse, né? Da questão de
de olhar aquele um recorte, né? E olhar para quais as batalhas que você, enquanto mãe, está vivenciando, escolhe vivenciar na sua maternidade, né? De conhecer o seu filho, né? Entender, né? Através do vínculo, o que é melhor para ele, o que é melhor para sua família, o que é melhor para você, né? Quem é você? Qual a possibilidade aí que se torna melhor mãe para o seu próprio filho? Com certeza, essa importância de saber que cada mãe é única e algo que eu tenho certeza é que para o filho sempre vai ser a melhor mãe do mundo. Então é isso que importa no final das contas. Mulheres, eu vou chamar o nosso comercial agora, mas daqui a pouquinho a gente já volta com esse bate-papo e você aí de casa não sai daí. Até já! Com uma proposta diferenciada, a Escola Primeiros Passos entende a criança como um ser que precisa se desenvolver por completo, em toda a sua integralidade. Por isso, nossa escola é focada apenas em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, além de oferecer acolhimento, cuidado e segurança. Levamos em consideração o desenvolvimento dos pequenos nos âmbitos biológico, cognitivo, emocional e social, inserindo em nossa grade aulas de musicalização, aulas de inglês a partir dos 2 anos de idade, aulas de robótica, projetos de saúde e aulas extras de balé e judô. A escola que integra o melhor dos 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos Educação Infantil, onde a infância acontece. TV Leme, seu canal da cidade. Olá, estamos de volta para o nosso bate-papo sobre maternidade. Eu estou adorando, tenho certeza que você aí de casa também. Antes de voltar aqui com as nossas psicólogas, eu tenho um recado especial para você aí de casa da Escola Primeiros Passos. A Escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, Educação Infantil, onde a infância acontece. A Escola Primeiros Passos é realmente o lugar certo para você, que quer ter os seus filhos em um lugar seguro e que eles aprendem enquanto se divertem. Primeiros Passos, onde a infância acontece. E agora sim, retomando aqui a nossa conversa super importante, de extrema relevância. Estou amando, viu, meninas? O nosso bate-papo aqui sobre maternidade. Voltando com a Maíra e com a Caroline. E agora eu quero direcionar a minha pergunta para a Caroline, que é sobre algo que eu vejo que não é tão falado, mas é tão importante, que é a rede de apoio. Em muitos momentos, as famílias conseguem, né, contar, as mães conseguem contar com alguma rede de apoio. A gente sabe que nem sempre isso é possível, mas quando é possível, qual a importância e o papel dessa rede de apoio para essa saúde emocional da mulher? Então, a rede de apoio, eu diria que ela é essencial. Muitas vezes, o que a gente percebe quando as mães procuram um atendimento psicológico, por exemplo, elas buscam muito porque elas não sentem que tem essa rede de apoio. Muitas vezes a gente fala que algumas relações, algumas situações na vida, elas precisam de uma vila. E a gente realmente precisa daquelas pessoas ao redor que podem auxiliar nesse momento. Quando a gente fala de rede de apoio, pode ser tanto a mãe, por exemplo, daquela mãe que acabou de se tornar mãe, né, a avó da criança, quanto a família do pai, quanto o próprio pai, se ele não for tão envolvido, por exemplo, na vida da criança, ele pode se tornar uma rede de apoio. Quanto a escola da criança, por exemplo, se for uma criança mais velha, pode se tornar uma rede de apoio também, e até mesmo um atendimento psicológico, a psicóloga pode se tornar uma rede de apoio, caso tenha essa proximidade, caso tenha o desenvolvimento, né, do caso seja interessante. E a rede de apoio, ela é essencial, como falei, muitas vezes as mães se sentem muito isoladas, elas se sentem sozinhas, elas sentem que o peso da maternidade cai somente no ombro delas.
E o que a gente vê é que, na verdade, a maternidade ela é um evento que deve acontecer em conjunto. É que as pessoas elas podem e devem ajudar. É que muitas vezes você oferecer para ajudar aquela mãe, alguma coisa que ela ainda não aprendeu a fazer, alguma coisa que ela ainda não sabe, a gente pode ajudar. Muitas vezes esse apoio, mesmo que seja pequeno, ele pode mudar profundamente a jornada da maternidade daquela mãe. O que a gente vê é que quando a mãe sente que ela tem esse apoio, ela se sente mais segura no seu papel de mãe. Caroline, você tocou em um assunto muito interessante que eu nunca tinha olhado por esse lado, né? Às vezes, até conversando com. Eu conheço algumas mães que elas moram sozinhas na cidade, não tem nenhum familiar, nenhum amigo, é só ela, o marido e os filhos. E às vezes ela fala: eu não tenho rede de apoio, eu não tenho com quem contar. E aí você trouxe um olhar diferente, né? Que é quando nós não temos algum familiar por perto ou alguém que realmente possa e consiga ajudar, a gente pode sim contar com as escolas, com profissionais como vocês, psicólogos, e assim, sem sentir culpa, né? Como a gente estava falando sobre esse tema culpa. E aí, Caroline, outra dúvida que me veio nesse momento, a gente conversando sobre isso, como que eu faço assim para equilibrar, de saber, será que é o momento certo de a gente estar falando de escola? Essa mãe que está buscando agora uma rede de apoio, alguém, no caso, ela busca a escola para ter esse equilíbrio. E aí já vem aquela dúvida: será que eu estou fazendo certo em colocar o meu filho na escola? Ele não vai se sentir abandonado? Eu estarei sendo uma boa mãe? E aí, por outro lado, aquela balança que fala assim, mas se eu continuar da forma como tá, eu vou me afundar num estresse tão grande que isso não vai ser bom para mim e não vai ser bom para ele. Então, você como psicóloga, nessa dúvida, que é uma dúvida real que eu tive nesse momento de colocar o meu filho na escola, qual que é a sua visão de consultório e a orientação que você dá para essas mães? É uma escolha bem individual, que depende bastante também do momento de vida em que aquela mãe se encontra. Se você percebe, por exemplo, que está tendo mais dificuldade conciliando o trabalho com a criação dos filhos, se você talvez é uma mãe que não tem esse apoio do pai ou de realmente outras pessoas, talvez a escola seja a melhor das possibilidades. Porém, a gente entende que é uma escolha que pode ser muito difícil, aquela questão de sentir que está abandonando, ou até mesmo da criança ficar doente, vem aquela culpa de novo, porque você botou a criança na escola e ela ficou doente. Mas o que a gente sabe é que, na verdade, a criança estar na escola pode ser muito beneficial para o desenvolvimento dela. O que a gente propõe para as mães pensarem é pensar se aquilo é o melhor para ela e para o filho dela. Se ela sente que é o momento certo, por exemplo, será que não vai trazer uma angústia muito grande? Será que não é algo que você está fazendo porque você se sente forçada a fazer? Ou será que é algo que você realmente acha que está no momento certo? O que eu incentivo as mães a pensarem é se elas acham que faz sentido na realidade delas no momento. E realmente é uma escolha muito individual. Então, é uma questão de pensar, de avaliar e de elaborar se aquilo faz sentido para você agora. É verdade. Vou, assim, compartilhar. No meu caso pessoal, por exemplo, eu sinto que depois que meu filho começou a ir na escola, claro que também foi uma escolha bem difícil na época, mas eu consegui ter o tempo que eu tenho com ele é de mais qualidade. Quando eu tô com ele, eu tô ali para brincar, para realmente ser mãe, não pensar em mais nada, porque tudo que eu tinha para fazer, eu já fiz durante o dia, né? Então não tive que ficar naquele estresse de assim ter que equilibrar os pratinhos todos de uma vez e não ter aquela ajuda. Então, pra gente foi bom nesse sentido. Mas concordo, né? Realmente a gente tem que ver assim, qual que é o momento ideal para cada um. E agora, conversando com a Maíra. A Maíra, no começo do programa, falou sobre algo que acontece muito, que é do não reconhecimento da mulher, ela ver que tudo mudou e que, apesar dela ser mãe, ela tem que entender que existe uma mulher ali por trás daquela mãe que tá ali ainda, de uma forma diferente, numa versão diferente, mas ela ainda existe. E às vezes ela fica invisível, essa mulher ela desaparece para a sociedade, né? A sociedade, todos ali ao redor só enxergam uma mãe. E às vezes está super ali em cima do bebê e esquece daquela pessoa que ela também precisa do cuidado e não só o bebê.
Nesse sentido, Maíra, quais são os caminhos que essas mães devem buscar para resgatar quem elas realmente são, além da maternidade? Excelente pergunta, né? É muito comum isso, como a gente falou, né? Quando o bebê nasce, ele precisa de toda a atenção. Então, vamos pensar 24 horas por dia a gente sendo mãe. Então, não só para os outros, para a gente também, a gente acaba se vendo só como mãe. A gente esquece todos os outros papéis sociais que a gente tem que são muito importantes, né? Isso pode levar um tempo para mudar, né? Como eu digo, nem sempre a gente muda pensamento, sentimento, a gente não tem esse controle. O que a gente controla? Ambiente, às vezes, né? Então, algumas dicas, né, podem ajudar a gente a resgatar esse olhar, né? Então, eu falo, trocar o pijama, né? Se for da sua vontade, colocar um brinco, se maquiar, tomar um banho, colocar uma vela aromática, né, ali para ajudar a ativar algumas sensações, para dar esse conforto, para lembrar algumas questões, ler alguma coisa que você goste. Então, resgatar em pequenos hábitos algumas coisas para que a gente possa proporcionar outros sentimentos surgirem, né? E a gente ali reaprender a nossa forma de se enxergar novamente. Adorei as dicas, Maíra, e realmente algumas eu utilizava e funciona muito bem. Porque chega uma hora que a gente, olha, sério, é gostoso no começo, mas depois chega uma hora que a gente não aguenta mais aquele pijama, aquele coque na cabeça, olha pra cara e fala assim: não, agora chega, deixa eu dar uma melhoradinha nisso daqui. E realmente mexe com o humor, viu? Mexe com a autoestima, já dá uma revigorada. Realmente é muito bom. A gente está chegando ao fim no programa, porque passa muito rápido o bate-papo, ainda mais quando tá um bate-papo assim, fluido, leve, gostoso, né? Aí que o tempo vai mesmo. Antes de encerrar, eu gostaria de agora chamar a Caroline para passar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Sua mensagem final sobre maternidade, mas principalmente contar um pouco mais sobre como participar do programa Maternar e agora trazer a surpresa. Lembra que eu falei que elas trariam uma surpresa para vocês ao final do programa? Então, esse é o momento. Pode contar para a gente, Carol. Então, gente, trazendo uma mensagem em relação a tudo isso que a gente conversou, realmente a maternidade pode sentir como um peso muitas vezes. A gente sente que a maternidade, ela pode trazer sentimentos de culpa, sentimentos de solidão, qualquer sentimentos tristes que venham com aqueles sentimentos tão positivos e emocionantes, né, em relação à maternidade, mas ela não precisa ser assim. Quando a gente vê a criação de uma comunidade surgindo, daquela rede de apoio, pode ajudar muito, muito mais do que a gente pensa. E é pensando nisso que, considerando o nosso programa, né, o Maternar, a gente vai disponibilizar 2 vagas para vocês entrarem junto com a gente nesse programa. Uau! E agora, então, vou combinar com o pessoal da produção de colocar aqui embaixo o contato para vocês fazerem esse contato com o pessoal e entender melhor como participar e preencher essas 2 vagas. Muito obrigada por esse presente, viu? Aqui revelado para vocês no programa em primeira mão. E agora eu retomo com a Maíra para encerrar com chave de ouro, passando uma mensagem final, Maíra, para as mulheres e para todas as pessoas de casa que estão nos acompanhando. Bom, vivendo na pele a maternidade, né, eu sei que a gente pode se esquecer, né, a gente pode esquecer de se priorizar, mas eu acho que fica esse convite, né, para a gente se olhar, para a gente se cuidar, para a gente olhar para as batalhas que a gente quer vivenciar de fato, né, e tirar um pouco do peso, porque às vezes a gente carrega uma mochilinha muito pesada, né, de coisas que talvez não sabem, né, que acabam sobrecarregando ainda mais. Então, o meu convite é para o autocuidado, para se cuidar, para a busca de ajuda se necessário for, e para amenizar um pouco esse fardo aí, né, quando possível, da nossa maternidade. Muito obrigada pela mensagem de vocês e principalmente obrigada pela participação. Eu que agradeço, fico muito feliz com o convite novamente. Obrigada. Muito obrigada, foi incrível, adorei participar com vocês. Ai, que bom. E fica o convite para voltarem sempre, viu, meninas? Obrigada. Muito obrigada.
E vocês aí de casa, a gente se despede por aqui. Eu te agradeço mais uma vez pela sua companhia e não deixem de acompanhar o trabalho incrível dessas mulheres que vocês acompanharam. Vai aparecer aqui embaixo, neste momento, os contatos para que vocês a conheçam mais. Até o próximo programa e muito obrigada. Até já.